porque esses últimos jogos, né, do Vasco, principalmente sob o comando técnico Fernando Diniz, mais do que nunca eles refletiram como a atual diretoria errou nas contratações. Porque o Vasco em 4 jogos repete exatamente a mesma escalação, né? O Vasco ele repete a escalação contra a equipe do Lanús, depois repete a escalação contra a equipe do Fortaleza, tem que mudar, aliás, repete a escalação contra o Operário e muda só agora contra o Fluminense uma peça porque o Felipe Coutinho havia levado o cartão vermelho contra o Fortaleza, senão iria exatamente com os mesmos 11 iniciais também contra a equipe do Fluminense nesse último final de semana. Isso é uma evidência, mais do que nunca, que os reforços que chegaram na janela do início do ano não foram peças de qualidade. Por que eu digo isso? Léo Jardim está no Vasco desde 2023. João Vitor chegou no ano passado e não foi na gestão Pedrinho. Luiz Gustavo é da base. Paulo Henrique chegou na gestão passada que não era do Pedrinho. Piton, igualmente. Hugo Moura chegou na gestão passada que não era do Pedrinho, uma contratação do início do ano passado. O Tietê aí é um ponto fora da curva das contratações da atual diretoria, então foi titular nesses jogos do técnico Fernando Diniz, muito mais até por ter trabalhado com ele, porque o Tietê não vinha jogando bola. O Coutinho foi uma contratação da gestão do presidente Pedrinho, mas se a gente olha para a trinca ofensiva, o Ryan é da base, o Verratti uma contratação pré-gestão Pedrinho, e apenas o Nuno Moreira foi uma contratação que de fato encaixou, né? O Nuno Moreira é aquele atleta que a gente olha e fala, caraca, o Vasco acertou nessa contratação. Porque com Coutinho até hoje não é assim e com Tietê também não é assim, mesmo ambos sendo titulares. E se a gente olhar para um modo geral, de um modo geral, cara, é tenebroso hoje as contratações que a diretoria, a gestão do presidente Pedrinho fez e fica nítido como não houve acerto praticamente em nenhuma das contratações. Maxime Domingues, erro. Souza, contrato rescindido. Jean Davi nem entra em campo e mais de 8 milhões de reais foram gastos. Lucas Oliveira nem entra em campo. Alex Teixeira não acrescenta, me desculpe, em absolutamente nada. Lloyd Augusto, a mesma coisa, ainda prejudica como foi na terça-feira contra o Operário. Então, assim, e além desses, temos o Maurício Lemos, que é um jogador reserva. Eu não vejo ele como uma peça útil, porque não é titular. Perdeu a vaga para um garoto da base. Se fosse uma peça indiscutível, ele mesmo voltando de lesão, seria titular. O Lucas Freitas eu acho que é uma peça até legal. Daniel Fusato é reserva. E aí tem os nomes do Nuno Moreira, do Coutinho e do Tietê.